Olá Diego, aqui é o Gabriel. Vamos começar a correção dos exercícios referentes à sexta aula. Bom, nesses exercícios nós estamos começando a ver os recursos aplicados no gerenciamento de projetos com o Project. Então nós vamos listar e detalhar, fazer a alocação desses recursos de várias formas, analisar como eles impactam no cronograma, resolver superalocações, enfim, trabalhar com os recursos aqui no Project. Bom, ao abrir o seu arquivo, eu recebi a mensagem que ele está associado a um pool de recursos. Ele não usa recursos próprios, e sim os recursos que estão inseridos em um outro arquivo chamado pool de recursos. Então, eu vou pedir para não abrir agora, eu vou abrir mais tarde. Eu não recebi aqui a mensagem da Ramok. Significa que por algum motivo os links da sua Ramok se perderam no tempo e espaço. Depois você deve refazer esses links, certo? Vou pedir para você anotar nosso primeiro número, que não por coincidência é 01. Primeira coisa que eu vou verificar aqui no seu arquivo é como você fez a inclusão e a alocação de recursos no seu projeto. Logo, para isso eu vou precisar do seu pool de recursos também, que eu vou abrir agora. Pronto, já abri, instantâneo. Bom, ao abrir o pool de recursos, eu recebo três opções de como eu quero abrir esse pool de recursos. Como somente leitura, como leitura e gravação, que as informações alteradas no pool de recursos seriam instantaneamente levadas a todos os projetos associados a ele. No caso de cima, só acontece isso quando eu salvo o pool. No caso, seria para trabalhar sem risco de impactar diretamente no projeto, em tempo real. E a última opção é para você abrir o pool de recursos e todos os projetos que buscam recursos dele em um projeto master, um arquivo novo, que dentro desse arquivo vai ter todos os outros. Você vai saber mais sobre o projeto master ao decorrer do curso. Eu vou abrir o do meio, opção de leitura e gravação. Ok? E aqui está o seu pool. Já que estou com os dois arquivos abertos, você pode ver aqui, eu estou aqui no seu E6, eu venho em Tools, Resource Sharing, Share Source, para ver como você fez a ligação de pool com projeto. Então eu vejo que ele não está usando recursos próprios, e sim usando recursos do pool de recursos. Mas tem dois. Acontece o seguinte, acontece às vezes de quando você mandar o arquivo para mim via Moodle, os espaços, tá vendo aqui, pool espaço de espaço recursos, serem preenchidos por underline. Quando acontece isso, esse arquivo é diferente desse. O de cima está na sua casa, o de baixo veio para mim. Então eu aqui vou ter que selecionar o pool certo, tá ok? Por quê? Senão as alterações que eu fizer não vai impactar em lugar nenhum. Repare que nessa lista aqui de aonde buscar recursos, só aparecem os projetos, os pools já associados a ele, ou os arquivos que estejam abertos nesse momento no meu computador aqui. Então esse aqui já estava, esse é o que tem que ficar. Para conferir, eu fecho aqui e vejo que o nome realmente tem underline. Então, Tools, Resource Sharing, aqui, Pool com underline. Ok, o pool dando preferência como você viu. Passo para a janela de pool de recursos, vejo que alguns ficaram superalocados, sem problema. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Tools, Resource Sharing, Share Source. A gente vê não aquela janela, mas sim uma lista de projetos que estão buscando os recursos desse pool. Pool na preferência assim, a gente pode ver aqui que o caminho está certo, aqui em casa. Ok. Agora eu volto para o seu projeto e vou ver como você alocou esses recursos no seu projeto. Para isso, eu venho aqui na tabela, no modo 85, tiro a parte de baixo. Por quê? O 85 já tem o campo aqui, recursos incluso. Eu tenho que verificar no seu projeto se todas as atividades possuem recursos. Além disso, se somente as atividades possuem recursos. Porque os summary, os pacotes, os produtos, eles não têm a eles recursos alocados, muito menos os marcos. Ok? Como eu vou fazer isso? Eu vou aplicar aqui um filtro que você criou já há algum tempo, que é o 45, e ele me mostra somente atividades no seu projeto. E eu posso ver aqui, a olho nu,
que todas elas possuem recursos. Se o seu projeto fosse muito extenso e eu não tivesse viabilidade de procurar isso no olho mesmo, eu poderia aplicar um autofiltro. Então, como eu estava dizendo, aplicando o autofiltro, caso eu encontre aqui o campo vazio, significa que alguma dessas linhas possui o campo recursos vazio. Como essa linha vazia não está disponível aqui, eu posso supor e deduzir que todas elas possuem alguma coisa escrita. Tirar o autofiltro, tirar o filtro, que pronto. Agora, não precisava tirar o autofiltro. Eu vou inserir, ou já tem, não tem, as colunas milestone e summary, para verificar justamente se alguma delas possui recursos incluídos aqui. Então, inserir milestone. Então, deixar aqui marcado sim, só estou vendo produtos e vejo que todos eles possuem nada de recurso. Agora eu tiro o summary e coloco milestone. Cadê? Volta aqui. Milestone sim. Qual o problema dele, hein? Vem pra lá. Tá com probleminhas. Bom, então summary nada, todo mundo. Milestone sim. Só estou vendo Marcos e também nada de recurso. Legal. Eu tiro aqui o autofiltro e confirmo que o seu projeto, em termos de aonde está alocado, está correto. Passar para cá, vamos ver agora se o seu projeto possui os 3 tipos de recursos alocados a ele. Então, para fazer isso, eu vou passar para um modo que nós vamos ver daqui a pouco em mais detalhes, mas que você já viu em sala de aula, que é o Resource Usage, que está aqui. Além de aplicar o Resource Usage, eu vou pôr um grupo que já vem do Project, que é tipo de recurso. Então, estou vendo os 3 tipos de recurso aqui, ó. Trabalho, material e custo. Para que serve o objetivo primário do Resource Usage? É ver o uso dos recursos ao longo do projeto. Então, selecionei todo mundo, abri e tirei as alocações. Então, tenho todos os seus recursos aqui. Aonde eu estou usando papel? Nessas atividades. Caneta? Nessas atividades. Aonde estou usando o Anderson? Nessas atividades. Estou vendo o uso dos recursos no projeto. Dessa forma, eu posso ver que existem recursos do tipo Work, alocar no seu projeto, do tipo Material, alocar no seu projeto, e do tipo Custo também, alocar no seu projeto. Então, nós temos os 3 tipos. Muito bem. Voltar para o modo 85. Vir aqui. Não, posso até ficar no Resource Usage. Eu quero, além de Work, ver Cost, para ver se você pôs custos diferentes aqui no recurso tipo custo. 0, 0, não. Todo mundo igual e todo mundo igual a 0. Por que eu fiz isso? Repare que aqui no pool, que ao criar o recurso do tipo Work, você define quanto o cara cobra a hora. Ao criar o recurso tipo Material, você me diz quanto custa o material. No caso aqui, uma resma de papel, uma unidade de caneta, uma BIC. Mas no recurso tipo custo, você não insere nada como custo padrão. Você não tem um custo por uso, como teria aqui nos outros. Certo? Como nós inserimos, então, o valor do custo do recurso custo? Na alocação. Então, voltar aqui para o 85, fica mais fácil. Poderia ser aqui também. Vem aqui no 85. Vou tirar e vou procurar o recurso nas suas reuniões. Aqui. Cliquei, venho nas cabecinhas, melhor forma de alocar recurso. Alocar recurso. Então nós temos transporte. Quanto eu vou gastar de transporte? Vou gastar R$50. E eu incluí esse valor aqui. Certo? Já para a segunda reunião podem ir mais pessoas. Então eu vou gastar mais. Então o transporte vezes 50 vai me custar 75. Então repare que o mesmo recurso, tipo custo, pode ter vários valores, um para cada alocação dele. Certo?
Muito bem. Vamos ver agora como você alocou esses dois recursos aqui, ó, consultoria especializada e aluguel de micro. Mas primeiro eu vou pedir para você anotar o número 57. Ok? Agora sim. Seu projeto. Já vi que você criou eles do tipo material. Muito bem. E aqui no E6. Consultoria especializada e aluguel de micro. O aluguel do micro 1/MO de mês, ele te dá o preço. E a consultoria 1 por dia, e ele deu o preço aqui. Tá certo. Repare o seguinte, o project rateia esse valor de forma que, por exemplo, não fechou o mês. O preço do mês é 45, só que nós temos alguns dias só. Então ele está cobrando 45. O preço do aluguel por mês é R$200. Como não fechou o mês, o project entende que você não precisa pagar os 200, pagou só o que você vai usar. Então fica 45. O que nesse caso não é verdade, certo? O que nesse caso seria mais interessante fazer 1, que aí ele vai cobrar 200 do mês. Mas no nosso exercício, deixar 1/MO, que agora ficou 90. Por quê? 1/MO 90. Quando acontecer coisas desse tipo no project, é bom dar uma olhada na duração da atividade. Deve ser 9 dias, então realmente é 90. Por quê? Se o mês tem 20 dias, lembra que o mês tem 20 dias? Tools Options, calendário, mês tem 20 dias. Então, se o mês tem 20 dias e custa 200 o mês, cada dia custa 10. 10 vezes 9, 90. Então 90 que está certo, não era 45. É bom conferir. O project é bom conferir. Como eu disse no início, né, os recursos foram aplicados certos, mas essa aqui que era a sua Hammock, por algum motivo deixou de ser. Tá? Você pode ver aqui, ó, não existe mais links. Edit links, caso os links estivessem ativos, eu poderia clicar aqui e ver uma lista dos links no seu projeto. Certo? Depois você refaça a Hammock. Bom, acabada essa primeira verificação, vamos passar para os seus modos, que vai do 125 até o 185. Começamos então pelo 125, que eu encontro aqui. O modo do tipo recurso. Ele é mais um modo daqueles do tipo visão por org. Já separamos EAP, pacotes de trabalho, agora estamos separando os recursos quanto a nível org. No próximo exercício que você vai fazer, que é o 7, você vai ver que nós separamos também os custos quanto a nível org. Ok? E dá uma olhada aqui no seu grupo. Então, project, grupo, ele é cópia de um outro grupo, mas vamos ver aqui, 125, edito. Então, nível org 1, 2 e 3, e tipo, ele incluiu o tipo aqui embaixo. Isso mesmo. Então, show menu, ok. Repare que você está usando agora grupos do tipo recurso e não do tipo task. É, recurso. Quando você de um modo está no modo do tipo recurso e chama project group, ele já vem com o recurso selecionado. Se eu fizer isso aqui, project, grupo, já vem task selecionado, ok? Só curiosidade. 125, seu modo está correto. 135, matriz de responsabilidade. Você já renomeou os campos, muito bem. Repare que para renomear esses campos, você deve estar ou com o pool fechado. Lembrando que eles são campos, botão direito aqui, ó, do tipo recurso, certo? Então, para renomear, ou você deve estar com o pool fechado, ou renomeá-los diretamente no pool. Ok? Bom, essa matriz de responsabilidade, como o nome diz, mostra as responsabilidades do recurso dentro do projeto. Então eu sei aqui que o Anderson Solano, além de estar alocado em testar funcionamento 2 navegadores, ele também é responsável por essa atividade. Ele precisa ser somente informado dessas outras duas aqui, reuniões de acompanhamento. Talvez ele nem vá na reunião então, né? Senão seria consultado. Enfim, o modo nos serve para isso. Por enquanto nós não estamos usando o lado direito aqui
resource usage, apesar do valor work ser sempre útil. A gente vem aqui no dedo e sabe que ele é responsável por testar e é responsável trabalhando também, só isso, menos de 1 hora nessa atividade. Ok? Aproveitando aqui, o modo Resource User, ele apresenta algumas funcionalidades a mais do que o modo que é só Task ou o modo que é só Resource. Existem campos, por exemplo, que só podem ser incluídos no modo ou Task User ou Resource User. Por exemplo, tabela de taxa de custeio, Cost Rate Table, esse aqui. Por quê? Essas informações aqui, elas só podem ser alteradas referenciando a alocação. Repare que apesar de ter o nome aqui dos marcos e das atividades, eu estou vendo aqui não é a atividade reunião de acompanhamento 3. Eu estou vendo a alocação reunião de acompanhamento 3. Tanto é que se eu der um duplo clique aqui, eu não vejo Task Information, e sim Assignment Information, informação da alocação. Repare que existem valores específicos e um campo do tipo Notes específico. Você vai poder fazer um Notes para a atividade, Task Notes, um Notes para o recurso, Resource Notes, e um Notes para a alocação, que seria o uso do Anderson nessa atividade. Então eu tive Task. A reunião de acompanhamento consiste de reuniões semanais para ver o avanço do projeto. Notes do Anderson. Anderson é um cara legal e tal. E da alocação, o Anderson vai trabalhar aqui fazendo isso. Por exemplo, a descrição. Ou então quanto ele vai ganhar especificamente nessa atividade. Tá ok? E o que seria tabela de taxa de custeio? Quando você criou os seus recursos do tipo work, que eu vou mostrar aqui, ao pôr esse valor, custo padrão, você criou um valor para ele, mas duplo clique, Resource Information, aba Cost, você repara que nós temos o default, que é o que você criou ali como custo padrão, mas nós temos ainda valores B, C, D e E. Então, digamos, cadê? Era o Anderson, né, que tinha aquele trabalho que eu vi. Então, o default é 25, mas existe uma atividade que é muito importante, que ele cobra R$200 a hora. Aqui, ó, R$200 a hora, que é o valor B. Ok, então eu vou voltar no seu projeto e aqui, Anderson, testar. Cadê? Testar é uma atividade que existe muito esforço do Anderson. Então ele não cobra o valor A, ele cobra o valor B. Só que antes de fazer isso, eu vou incluir aqui mais uma vez o cost para você ver isso variando. Então, ó, com o valor A, ele cobra R$40. Com o valor B, isso vai te custar R$ 171,50. Certo? Então existem 5 tabelas de custo para cada recurso do tipo work. Esse Cost Rate Table você também consegue incluir no Task Users. A gente pode mostrar mais para frente. Por enquanto, vamos passar para o modo seguinte, que é o 145, onde nós pedimos que fossem feitas configurações do lado direito aqui do seu projeto. Primeiramente, eu vou selecionar todo mundo e tirar as alocações para poder enxergar as coisas. Depois eu trago isso para cá e diminuo isso aqui. Bom, do lado direito, nós pedimos alguns campos específicos para serem inclusos, que eram Work, Cost e Peak Units, que não é o que eu vejo aqui. Os alunos têm confundido esses valores com os valores do modo 165. Está trocado, tá vendo? Work, Cost e Peak Units tem que ser da tabela 145 e não da tabela 165. Por quê? A tabela 145 trabalho do recurso. Quando eu estou analisando o trabalho, eu quero ver o quanto em hora, qual o custo e quanto ao mesmo tempo, o máximo de pessoas ao mesmo tempo, Peak Units. Ao ver superalocação, aí sim eu quero ver superalocação, porcento alocado, quantos estão disponíveis, disponibilidade remanescente. Tá ok? Então, ó, tira isso aqui,
botão direito, Detail Styles. Ou então, fecho, venho em Format, Detail Styles e vou tirar superalocação, porcentagem alocada, unidades disponíveis e disponibilidade remanescente. É até difícil de falar. E incluo Work e Cost. Só vou mudar a ordem aqui, jogando esses para baixo. Work amarelo, Cost azul e Pickwidth vermelho. Ficou confuso. Eu vou pôr Work verde claro e o resto eu deixo. Pronto, multicolorido. Além dessa configuração, nós pedimos também para você alterar o Time Scale. Então eu apertei com o botão direito, vem Time Scale, mostrando duas bandejas, a primeira de mês e a de baixo de semana. Muito bem. Uma coisa, repare que além de mudar as cores dessas linhas específicas, você pode mudar a cor das linhas de alocação. Aqui em Interstyle você tem aqui todas as linhas de alocação. Você pode mudar de branco, por exemplo, nada muito chamativo, né? Para prateado padrão suave. Ok? A seu critério. Diferente do lado de cá, que você pode mudar a cor, do lado de cá, você não pode. Tá ok? Ele fica sempre dessa cor aí, branco quando não está superalocado e vermelho quando está superalocado. Vamos ver então essa superalocação de seu projeto. Não, vou passar para o modo seguinte, que tem um cronograma embaixo, que também já ajuda. 155, vou jogar para baixo o cronograma por enquanto. Repare que ele é um modo combinado, né, como você já está acostumado. A parte de baixo é subordinada à parte de cima. Mas selecionando mais de uma coisa em cima, ele mostra mais de uma coisa embaixo. Ok? O que eu selecionar, ele mostra embaixo. Diferente do Note, que só podia apresentar uma informação. Vamos dar uma olhada então aqui no Diego Galvão. O Diego está superalocado. O Diego é um só. Então, abrir aqui todas as atividades do Diego. Além disso, eu já vou fazer uma alteração aqui no seu modo 155. Nós pedimos para você mudar o sort. Tá vendo aqui as barrinhas? Elas estão por lista de ID. Eu vou vir em Project, Sort by Start Date. Assim as barrinhas ficam por data de início. Ok? Caramba. Muita atividade. Início para início, e início para início, e início para início, e início para início. Elas têm que acontecer simultaneamente. 1, 2, 3, 4, 5. Talvez essa seja de uma hora. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Diego, ele começa a trabalhar aqui e já está superalocado nessa semana. Por que ele está superalocado nessa semana? Uma semana possui 40 horas de trabalho, né? Tools, Options. Cadê? Calendário, horas por semana, 40. Sendo assim, 35 cabe dentro de 40 e ele não deveria estar superalocado. Isso provavelmente está acontecendo pela simultaneidade de atividades. Ou então, você tem uma atividade que precisa de 2 Diegos, o que eu acho pouco provável. Então, nós temos aqui uma... Nessa semana, repare que o time scale é igual. Então, nessa semana eu tenho a sua, acho que é a sua Hammock, que usa quanto de Diego? A Hammock é supervisar análise. Supervisar análise. Aqui, duplo clique. Informação da alocação, usa metade dele já. Então, todo dia já tenho metade do Diego para supervisionar. Além disso, nós temos essas atividades, que como são de início para início, devem estar acontecendo todo dia, quer dizer, no mesmo dia. Vamos ver aqui. Passar o timescale para dia. Dia. Pronto. Aqui. Agora, Diego, início. E eu vou passando... Aqui não. Vou passando aqui. Ó, início para início,
acontece no mesmo dia. Essas atividades, essa de cima já usa meio Diego. Essas de baixo devem usar também quanto de Diego? Usa, recursos, 25. Então, 25 pode ter 4. 1, 2, 3, 4, 5. Se todas usarem 25, não, 0,6. Só existem essas atividades, só. A soma total está dando quanto? A gente sobe aqui e vê. Peak Unit não mostra. Mas eu vejo que em hora já deu mais de 8 também. Então nesse dia se trabalha muito mesmo. Então eu estourei a quantidade máxima de horas por dia. Não estourei por semana. Talvez um nivelamento automático resolva passando essa de baixo para frente. E talvez pelo link não resolva. Mas eu sei que na semana ele pode fazer aquilo lá. Então, Diego, Tools, Level Resource, Manual, minuto a minuto, por causa do seu problema aqui. E Level somente esse recurso. Então eu consegui. Se bem que aquela sua Hammock não é Hammock, né? Então eu consigo passar ela para lá. E nós temos aqui o Diego, que eu vou desfazer. Por quê? Eu quero ver se vai impactar no término do seu projeto, na data de término. Então, término do projeto, duplo clique, geral, término dia 20/2/2009. Agora eu posso voltar aqui para 155, Tools, Level Resource, Level, o Diego. Volto aqui. E 20/2/2009. Continua igual. Então eu resolvi a superalocação sem impactar na data de término do projeto. Mas também não resolvi superalocação nenhuma. Ou resolvi? Será que eu me perdi? Eu desfiz e refiz, não refiz? Vai entender. Eu achei que tinha refeito. Mas tudo bem. Então, só para deixar claro, o nivelamento automático do Project, ele só é capaz de resolver um dos dois tipos de superalocação, que é a simultaneidade do recurso em várias atividades. O nivelamento automático, ele age na atividade colocando um atraso nela. Isso você pode ver melhor no seu modo Leveling Gantt. More Views, Leveling Gantt. Aqui você pode ver onde as atividades estavam acontecendo e onde elas estão e qual é esse delay que ele está incluindo no seu projeto. No caso aqui, 12 dias, 19 dias, 9 dias, certo? Tem um... Atrasou sim. Eu que não reparei. Bom, vamos passar para o 165, onde nós vamos ver outra superalocação, que é o Felipe Nunes. Primeiro, vou pedir para você anotar o número 38 e o número 42. Bom, nesse modo, como eu falei anteriormente, nós temos outros campos que são, tira o, cadê? Hide, que é o porcentagem alocada. Não. É percent assim. Não, isso aqui mesmo. Nós temos esse, tem esse e acho que esse. Me corrija depois se eu estiver errado. São esses aí, que você vai mudar a cor depois. Então vamos procurar aqui o superalocado. Cadê ele? Vamos fazer assim. Abaixa. Agora procura aqui, Felipe Nunes. Então repare que em Peak Unit, modo de baixo é o Resource Graph, modo do Project. Então,
Aqui embaixo nós temos uma linha preta, que significa o máximo que você tem de Peak Unit. Poderia ser de custo, de trabalho, enfim, mas é Peak Unit. Então você tem 1. O máximo que você pode é 1. Então 2 é mais do que você pode, fica vermelho. Certo? De resto tem só 1. Então, para fazer isso de uma maneira interessante, botão direito aqui, Resource Management. Aqui eu aperto em ir até a próxima superalocação e ele me vem justamente até esses 2 dias. De novo, e diz que não existem mais. Então são só essas 2. Posso tirar. Então 2, por que ele está superalocado? Porque ele está alocado 114% e 186%. Se eu pôr em trabalho, ele está trabalhando 9 horas aqui e 14 aqui. Por quê? Supervisionar a implementação está 100%. Pode ser 50%, não pode? Então, duplo clique aqui. Eu tenho, em vez de 1, 0,5 ou 0,5. Em vez... pronto, ele é para todo mundo. Já resolvi meio do problema. Continuo descendo. Ajustar pontos, talvez precise dele mesmo. Mas, deixa quais são os outros. 5 horas e está superalocado. Isso aqui resolve com nivelamento. Só atrasando no mesmo dia. Por quê? Se aqui embaixo eu tiver cronograma do projeto, você vai ver que nesse dia aqui é só atrasar essa atividade, certo? E ele resolve a superalocação. No caso, jogar para o outro lado. Mas volta o Resource Graph. Já nesse dia nós temos mais atividades simultâneas. Vamos fazer o que? Tools, Level Resource, nivelo o pool inteiro. E resolvi. Estou usando inclusive só meio. Poderia voltar para 1 no controle. Ok? Resolvemos as superalocações do seu projeto e você vai anotar o número 44. Bom, prosseguindo, nós temos o penúltimo, que é o 145. Nós temos um filtro muito interessante, que ele pergunta qual recurso, eu digo ok, ele mostra o calendário desse recurso. Que por enquanto não tem ninguém aqui alocado, qual o problema? Vamos dar uma olhada no seu filtro. Project, filtro, mais filtro. Edito não é igual, é contains. Aqui está certo. Ok, apply. Vamos pôr o Anderson de novo e procurar aqui onde é que ele trabalha. 2007 não deve ser, né? Deve ser 2009. 2009. E tá aqui, as reuniões nesse calendário bonito. Inclusive, duplo clique abre Task Information mesmo. Se eu fizer assim, ó, abre a edição do calendário. E se eu fizer assim, inclusive, eu posso mudar o tamanho. Olha que legal. Assim, ó, bem grande. Cadê? Aqui. Ou botar pequenininho, para caber tudo na folha. Tá vendo? Bom, o modo seguinte, bem mais útil, é o Task Information. Tirando as alocações, ele parece EAP, mas ele não é Task Information, é Task Usage. Como eu disse, você pode incluir aqui o Cost Rate Table, mas só serve para as alocações. Ok? Aqui você pode ver o outro lado da alocação. Antes, os recursos e as atividades nas quais ele está alocado. Agora, a atividade e os recursos que estão alocados nela. Assim. Ou assim logo, né? Mostrando todo mundo. E o quanto de trabalho e todas aquelas informações a mais também. Ok? Então você tem a disponibilidade da tabela do tipo task agora. Antes era da tabela resource desse lado. E
do task usage do lado de cá, que é trabalho, que é ao longo do tempo. Isso que é legal. Nas tabelas você vê o trabalho total, 4 horas, 93 horas. Aqui você vê isso ao longo do tempo e um tempo ajustável, certo? Deixa eu dar uma olhada se salvou a linha de base, que é a última verificação que eu vou fazer. Tracking, set baseline. Não, você deveria ter salvo a baseline na baseline 1 e depois ter salvo uma nova baseline. Por quê? Você salvou as informações do seu projeto antes da alocação de recursos na baseline 1. Repare o seguinte: inserir, cadê? Inserir baseline 1 finish. Então esse é o baseline 1 finish, que eu vou pôr como título base antes de recurso. E nós temos o baseline que eu salvei agora, que é o baseline finish, que já é depois dos recursos. Repare que eles podem ser diferentes. Ó, adiantou por algum motivo, nem existia, agora existe. São atividades que você criou aqui. Quer dizer, no caso, inseriu esses recursos, né? Então, ó, 29 do 1 passou para 4 do 2. Houve uma mudança quando você começou a incluir recursos no seu projeto. Então, existem várias baselines que você pode salvar e que nós vamos salvar ao longo do projeto. Passar para o seu pool de recursos para ver que você documentou ou não. Deixa eu ver. Posição, poderia ter mais. Telefones. Passivo de nivelamento. Repare que somente os recursos do tipo work são passíveis de nivelamento no project, né? Em outros softwares isso é possível. Mas você pode escolher, por algum motivo pessoal ou por alguma premissa, que o recurso, mesmo sendo work, ele não é passível de nivelamento. Assim o project não o vai nivelar automaticamente. Certo? Você pode ver ainda que os recursos do tipo work, eles possuem calendários. Você pode definir calendários para as horas onde eles podem trabalhar ou não. A atividade que possui um recurso desse com calendário vai acontecer na interseção dos seus calendários. O calendário da atividade ou do projeto com o calendário do recurso. Ok? Vai acontecer nas horas em comum. Por exemplo, eu tenho uma atividade que só pode acontecer segunda, quarta e sexta. E um recurso que só trabalha quarta e sexta, logo a atividade só vai acontecer quarta e sexta, que são os dias em comum deles. Ok? Então nós ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.